Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema do livro 3 de filosofia, tá bom? Que é o tema O Homem é um Ser de Linguagem. Está lá na página 98 do livro. E o que esse tema vai falar? Esse tema vai falar um pouco sobre a filosofia da linguagem. E o que estuda a filosofia da linguagem? Né? Ela estuda a própria linguagem, né? Como a gente se comunica. Mas aí a gente pode pensar, mas então ele estuda o que a língua portuguesa estuda, né? Porque na língua portuguesa a gente estuda gramática, estuda como escrever um texto, né? Redação, estuda literatura. Então a filosofia da linguagem é igual à língua portuguesa? Não, ela é um pouco diferente. Por quê? A filosofia da linguagem ela está preocupada em entender como que funciona a nossa comunicação, como que funciona a nossa linguagem, e se a linguagem realmente descreve o mundo ou se ela simplesmente é um consenso que o ser humano criou, né? O que seria isso, né? Então, a filosofia da linguagem tenta entender se quando eu digo cachorro, por exemplo, se essa palavra realmente significa o que a gente enxerga, aquele animal, cachorro, ou se simplesmente nós, seres humanos, né, nos acostumamos a usar essa palavra, né? Então, nós usamos cachorro para aquele animal, porque nós chegamos no acordo de que essa palavra serve para aquele ser que a gente observou, para aquele animal. Então, serve para a gente pensar sobre isso. E aí o livro, né, ele vai tratar da questão da linguagem para deixar claro que não é só a fala, né, que é a linguagem, né? Muitas vezes a gente pensa na linguagem só com a fala, com a escrita, né? E na verdade a linguagem ela tem a ver com tudo, né? Os nossos olhares, nossos gestos, várias situações, né? Várias formas de se manifestar a linguagem, né? Então não é só a escrita, não é só a fala, mas os gestos, o olhar, a nossa aparência, a roupa que a gente veste, as imagens, né? Então um quadro nos fala muita coisa, por exemplo, né? E ele não tem uma escrita ou uma fala, é simplesmente uma imagem que nos demonstra algo, né? Quer dizer algo para a gente. Então a linguagem ela é muito ampla. E aí o livro ele vai querer trazer um pouquinho de cada filósofo, de alguns filósofos, né? Sobre a questão da linguagem. Então ele vai falar do Platão. O Platão ele tem um livro em que ele discute duas questões, né? Nenhuma, né, tem uma pessoa defendendo a ideia de que as palavras realmente descrevem os objetos. Então realmente a palavra livro descreve o livro. Então, essa palavra realmente significa aquilo que a gente está vendo, que a gente chama de livro. E a outra ideia de outra pessoa, que é de que não, a gente escolheu a palavra livro, mas poderia ser qualquer outra coisa. A gente poderia chamar um livro de cachorro, que estaria tudo certo. Porque não seria estranho, imagina, se desde o início a gente chamasse um livro de cachorro, a gente achar que aquele objeto que a gente chama de livro, na verdade a gente estaria acostumado a chamar de cachorro. Então, algumas pessoas defendem, alguns filósofos defendem essa ideia, que a gente escolheu as palavras por hábito, né? A gente foi escolhendo em grupo, e outros defendem que não, aquela palavra realmente descreve aquele objeto. E aí ele vai citar dois filósofos ali do século XVII, né? Que ele vai dizer que a linguagem e a realidade, as duas têm relação com o pensamento. Então eles vão defender que é o pensamento, né, o nosso ato de pensar, que cria a linguagem e se relaciona com o mundo. Então, por trás da linguagem e do objeto, né, então por trás da palavra livro e do objeto livro, existe o pensamento no meio. Então o pensamento que faz a relação entre a palavra livro e o objeto livro. Então independente ali se tem uma relação direta, realmente a palavra livro significa o objeto livro, existe o pensamento que vai raciocinar sobre isso, né? Então é por meio do pensamento, do raciocínio que você vai usar a linguagem para descrever o mundo. Então eles meio que fogem dessa questão, realmente descreve o objeto ou não descreve? A questão mais importante é o pensamento, o raciocínio por trás dessa linguagem, né? E por último, o livro vai tratar do Wittgenstein, que é um filósofo do século XX, é um filósofo da linguagem. No início do trabalho dele, ele vai dizer que, tem uma frase famosa, né, que os limites da linguagem são os limites do mundo.
Porque ele vai dizer que a linguagem ela tem como função descrever a realidade. Então, nós usamos a palavra livro para descrever a realidade, que é um objeto que a gente chama de livro. Então, nós criamos a palavra celular para descrever um objeto como celular. Porque existe o objeto, a gente precisa dar um nome para ele para conseguir se comunicar. Então, a linguagem é usada para descrever os fatos, né? E para descrever também os acontecimentos, que nada mais é do que a relação dos objetos, a relação das pessoas, o que vai acontecendo entre esses objetos, entre esses seres, né? Essas pessoas e esses animais e tudo que existe. Então, nesse primeiro momento do Wittgenstein, ele vai dizer que a nossa linguagem ela está limitada pelos objetos, pelo que a gente consegue observar. Então, para ele, tudo que a linguagem foge disso, foge da realidade, a gente não pode acreditar ou levar a sério no sentido de que não existe um objeto que essa palavra descreve, ou que esse argumento descreve. Então, para ele, a linguagem ela só pode ser válida no momento em que ela descreve algo que a gente pode ver, pode observar, pode sentir. Então, no momento que ela extrapola isso, né, que ela passa essa questão da realidade, ela não é uma linguagem que a gente pode usar como conhecimento, né, como conhecimento da realidade. Então, nesse primeiro momento, o Wittgenstein vai falar dessa questão, né, de usar a linguagem para descrever a realidade. E tomar muito cuidado para a gente não passar da realidade, né, porque é uma tendência muito grande. Né? Eu vou estudar um objeto, por exemplo, o livro, que a gente está sempre usando esse exemplo, e vai chegar um determinado momento que eu vou querer extrapolar o que é o livro, né? Eu vou querer dizer coisas além do que o livro é. Então, o livro ele é algo que vai além da realidade, ou que está presente desde o início do pensamento humano, e que o livro descreve a nossa própria mente, a nossa própria essência. Então, isso vai tomando uma proporção muito maior do que realmente a gente teria que descrever daquele objeto, né? Então, a palavra ela vai passando além do que a realidade. Né? A realidade é o livro, ele é um objeto físico ou digital, hoje em dia, né? Existe o livro digital, em que estão escritas palavras, pensamentos de um determinado autor ou de vários autores, enfim. A gente pode descrever ele da maneira mais real possível, ou a gente pode ir além, só que a gente vai estar descrevendo algo que não é aquele objeto. Então, Wittgenstein pede para a gente tomar muito cuidado com isso. Só que em outro livro, né, mais no final da vida dele, ele descreve que a linguagem, né, ela tem a ver com jogos de linguagem. Né? Nós vamos estabelecendo, né, o que cada palavra significa e o que determina o que nós vamos falar, como vamos nos comunicar. Então, nós vamos criando esses jogos. Né? Então, a língua portuguesa seria um grande jogo de linguagem. Né? Nós utilizamos várias palavras que viraram o mesmo idioma para conseguir se comunicar. A mesma coisa com o inglês, com o espanhol, com o alemão. Né? Foram várias palavras foram sendo criadas ao longo da história e todas as pessoas foram aceitando e se comunicando daquele jeito. Então, ela é um acordo, né, das pessoas para conseguir se comunicar. Né? Então, em algum momento, alguém teve que falar, não, realmente isso aqui é um cachorro, então vamos chamar de cachorro. E imagina, se cada um quisesse chamar de um jeito, né, seria impossível a gente se comunicar. Né? Se alguma pessoa chegar para mim e chamar um livro de cachorro, pega um cachorro para mim. Eu vou achar que ela quer um animal cachorro e não um livro, né? Então, é necessário que a gente tenha um consenso, que todo mundo use a palavra para o mesmo objeto, para a mesma coisa. Então, é por isso que existe esse jogo de linguagem. E é importante falar que o Wittgenstein se preocupa bastante com essa questão da realidade no sentido do conhecimento, né? Principalmente por causa da filosofia, né? Então, como que a gente vai ter um conhecimento sobre as coisas? Né? Por isso que ele fala sobre essa questão do objeto, né? Da gente usar sempre a linguagem para descrever algo concreto, algo que a gente observa, que a gente sente, que a gente tem contato, né? E não passar disso para coisas que não tem como a gente observar, como a gente analisar. Mas no sentido, por exemplo, da arte, da música, de outras formas de pensamento, né? A poesia,
O Wittgenstein não seria exatamente contra esse tipo de pensamento, né? Ele extrapola a realidade, lógico, né? Uma poesia, um filme, né? Ele vai muito além da nossa realidade, mas nós sabemos que usamos para isso, né? Justamente para a gente ter um momento de reflexão, de pensamento, de lazer, mas sabendo que aquilo está além da nossa realidade e que sim, ela pode trazer elementos da nossa realidade. Então, por isso que ele está tão preocupado com essa questão da linguagem ser diretamente relacionada com os objetos e com a realidade, por causa do conhecimento, né? Mas no sentido da arte, da música, da poesia, não teria nenhum problema em ela ir além da realidade, né? O problema é quando o conhecimento vai além da realidade, porque aí ele se torna um conhecimento não válido, que não tem como a gente comprovar aquelas ideias, não tem como a gente ter certeza que aquelas ideias que nós criamos realmente têm a ver com a realidade. Então, por isso que ele fala, os limites da linguagem são os limites do mundo. E se a gente pensar, mesmo quando a gente cria algo, né, que vai além da realidade, né, então criar uma ficção científica, né, mesmo assim eu não consigo ir muito longe da realidade, né, então eu consigo imaginar uma nave espacial e tal, mas porque eu me baseei em outras coisas. Hoje eu teria me baseado no avião, até nas naves que já existem, eu teria me baseado lá no passado em animais que voam, né? Então imagina se o homem criasse uma máquina que voa, né, e pudesse ir para outros lugares. Então a gente está sempre usando a realidade, né? Está sempre usando o que a gente observa para criar linguagem, criar comunicação. Então basicamente é isso do livro, né? Então é importante a gente pensar, para resumir, que a linguagem ela não é só a fala e a escrita, ela é também os gestos, os olhares, as imagens, né? Existem várias formas de nos comunicarmos. E que existem duas ideias principais, né? Alguns filósofos acreditam que a linguagem realmente descreve os objetos, descreve as coisas que estão no mundo, enquanto outros falam que a gente, né, decidiu em algum momento chamar aquela coisa por aquele nome, mas não que realmente o nome descreve de verdade aquela coisa. A gente simplesmente escolheu uma palavra para conseguir se comunicar. E aí a gente foi passando por algumas ideias, né, por alguns filósofos, né? E o Wittgenstein, que fala justamente, né, que a nossa linguagem está sempre limitada pela realidade, pelo mundo, né? E a gente deve tomar muito cuidado quando vai criar conhecimento, criar teorias e não ir além da realidade, né? Porque senão a linguagem fica vazia, ela fica sem sentido. Se não tem nada que ela está descrevendo, ela perde sentido, já que a linguagem tem o sentido de comunicar as coisas, né? De dar nome para as coisas e fazer a gente entendê-las um pouco melhor. Então é isso, espero que tenham gostado da aula. E gostaria de lembrar vocês, né, que sempre que tiverem alguma dúvida, quiserem conversar conosco, né, comigo, com a professora Eduarda, vocês podem entrar lá no chat, né? A gente tem um atendimento online no site da escola. Nós atendemos História e Filosofia todas as quintas-feiras, das 8 da manhã até as 9 da noite. Então, toda quinta-feira, né, vocês podem entrar lá no atendimento online, no site da escola, que eu vou deixar aqui para vocês verem, e tirar dúvidas com a gente, fazer perguntas, né? Justamente para ajudar vocês a responderem às atividades do livro, tá bom? E a gente espera, né, um retorno mais breve possível para a gente poder conversar, estar mais próximo, fazer as provas e tudo mais. Mas enquanto isso, todas as quintas-feiras a gente está atendendo lá pelo site da escola, tá bom? Um abraço para todos vocês.